Sorte não é encontrar um trevo de 4 folhas. É encontrar pessoas gentis, leves, livres de maldade. Pessoas que ao sorrirem, além de abrirem todas as janelas do céu para você, te fazem sentir parte dele. Sorte é cruzar com almas que te levantam quando o mundo insiste em te derrubar, que enxergam em você algo que nem você percebe. São essas conexões que tornam a vida especial. Sorte é perceber que o verdadeiro tesouro não está nas coisas que possuímos, mas nas pessoas que encontramos. É saber que em meio às lutas, há quem te inspire a continuar, que te lembra de que cada dia é uma nova chance de recomeçar. Sorte é ter um abraço que acalma, palavras que curam e silêncios que acolhem. E acima de tudo, sorte é entender que você também pode ser essa pessoa, um ponto de luz, uma razão de esperança na vida de alguém.